Origem imaterial. A origem imaterial nos leva a pensar durante anos, como tornar palpável uma ideia, a concretizando. Uma ideia pode levar anos de trabalho até a sua materialização. E quando a ideia não pode ser expressa de maneira fidedigna, nos resta criar todo um sistema de linguagem simbólico, ou até uma junção de palavras, para tornar compreensível, fazendo com que as pessoas possam desfrutar do nosso entendimento. A linguagem nesse caso funciona como um espelho refletindo a mensagem que desejamos transmitir e o espelho captura apenas o reflexo e não a essência. Ao querer transmitir a essência, a dificuldade é ainda outro obstáculo que devemos superar pela complexidade. Mas quantas vezes nós nos deparamos com situações que não existem palavras para comunicar com exatidão, tudo o que vivenciamos dessa noção primitiva que tivemos a visão. O ponto pode apenas ser representado, mas estamos olhando algo que sequer é um reflexo fidedigno, existindo apenas no campo das ideias. Mas ao fazer a representação do ponto podemos informar que temos diante de nós apenas uma representação, não sendo possível definir o que é. Quantas pessoas na história tiveram um vislumbre e escreveram diversos livros sobre o assunto? Tem personagens na história que passaram a vida escrevendo uma ideia ou visão que tiveram e certamente não conseguiram abarcar o objeto de estudo, por estar tentando descrever uma noção primitiva. Existem fatos dos quais adoraríamos ser desenhista para retratar, escritores para escrever de maneira apropriada, físico para desenvolver uma teoria que consiga explicar o fenômeno, químico para poder replicar um experimento. As ciências nos fazem pensar o quanto temos que aprender, utilizando aquela frase, há mais coisas entre o céu e a terra do que pode imaginar nossa vã filosofia. Os astrônomos têm trabalhado freneticamente nas suas descobertas observando o universo, já os físicos têm voltado seus esforços para o estudo das partículas subatômicas. O universo tem tantos corpos celestes e a cada dia são descobertos novos, tem grande possibilidade de um mundo subatômico ter uma quantidade infinita de partículas. As partículas que só vão ser descobertas conforme forem avançando os estudos, e forem aprendendo como olhar esse mundo. Conforme a ciência avança no mundo subatômico adentrando as partículas que constituem esse universo que é fonte inesgotável de descobertas, torna-se cada vez mais complexo entender a relação entre as partículas fundamentais da matéria. A origem imaterial é uma fonte inesgotável de conhecimentos e nos torna pertencentes a um mundo que está em constante evolução. Nas ciências não existe um dia igual ao outro. Todos os dias temos novidades e estamos cercados por novas descobertas. O que você pensa difere do pensamento do outro, que pode dar origem a um novo horizonte. Um novo horizonte inexplorado hoje pode ser descortinado amanhã, nos fazendo ver que aquilo de impossível hoje pode ser uma realidade no dia seguinte.